Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. Eu queria agradecer a toda essa audiência, a todos vocês aí que se inscreveram em nosso canal, que têm acompanhado as mensagens aqui da Graça Pura, né? Muito obrigado a vocês que também têm sido constante lá no WhatsApp, tem me dado o privilégio e a generosidade de compartilhar os momentos que os abençoados vivem. Muitos abençoados mandando fotos para mim, a coisa mais linda, mandando foto de seus encontros, de seus passeios até. E eu glorifico muito a Deus por isso, porque realmente estamos formando uma família, a família da fé. Muito obrigado a todos vocês. E abençoados, vocês devem estar notando aí que eu estou exibindo alguns prints lá da comunidade da rede social da Graça Pura. Se você não tem ainda o aplicativo, abençoado, me adicione no seu WhatsApp 21979874668 para que você possa baixar o nosso aplicativo e receber as instruções como você vai instalar, ok? Então, abençoado, participe da rede social, primeira rede social em graça. Principalmente você que tem um trabalho em graça e que de repente quer divulgar, né? Porque talvez aí na tua cidade, muitos abençoados que participam da Graça Pura e você não sabe. Quem sabe aí já é um grande motivo para você instalar e participar e anunciar lá aonde fica o local da sua reunião, ok? Quero também falar do aplicativo rapidamente, o aplicativo da Rádio Graça Pura. Abençoado, instale aí no seu celular. As duas plataformas que eu tenho aqui de aplicativo são para o sistema Android. Por enquanto somente sistema Android, já tem gente já me cobrando também para a gente lançar no iOS e estamos providenciando. Então vamos lá, abençoados, vamos entrar agora na mensagem, e essa mensagem é uma mensagem poderosa, porque ela vai despertar algo que até então para muitos estava o quê? Encoberto. Mas como eu venho falando desde a semana passada, Deus tem me despertado para falar sobre a visão espiritual. Mas para entendermos o que é visão espiritual, temos que conhecer o que é espiritual. E parece uma coisa redundante, mas não é. Durante a mensagem vocês vão entender. Porque o espiritual é o que não se vê, é o invisível. É invisível, mas é real. Mais real do que o real. E se você conseguir entender essa mensagem, vai dizer assim: uau, eu estou no governo de Deus. E para começar, vamos definir o que Deus é para nós. Isso mesmo, abençoado. Deus é nosso Pai, concordam? Isso é óbvio. Chamamos a Deus carinhosamente de papai, paizinho, Abba Pai, que é uma expressão também carinhosa. Nós usamos isso para nos comunicar com Deus. E Deus, ele se comunica conosco. E vamos então abrir a palavra do Evangelho em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que diz: além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então termina com a pergunta, e Deus se apresenta para a gente como Pai dos Espíritos. Para entendermos a posição do nosso Pai e, consequentemente, entenderemos a nossa. O tema de hoje chama-se o Pai dos Espíritos. E eu recebo que essa mensagem irá de encontro às suas necessidades, porque muita gente lá no WhatsApp estão me relatando que estão felizes com o que tem recebido aqui da Graça Pura, das mensagens, e outros também até me confessam que não têm entendido muito esse negócio de governo de Deus. Vocês às vezes espiritualizam muito. Abençoados, então vamos trazer isso de forma inteligente, da inteligência espiritual que nós temos. Esse é o momento do espírito, é o momento de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Bíblia, caneta e papel na mão, para conferirmos as coisas do nosso Pai, que é o Pai dos Espíritos. E neste momento, levamos cativos todos os pensamentos ao trono da graça e ativamos a mente de Cristo, para que assim possamos encher as nossas reservas de revelação, para que saibamos caminhar nesta terra como deuses
e não como pessoas que acham que viver é nascer, crescer, desenvolver e morrer. E uma das propostas dessa mensagem é entender que há uma disciplina da parte de Deus para conosco. Vamos continuar em Hebreus capítulo 12, agora no partir do verso 5, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele a quem recebe como filho. Meus amados irmãos, minha família da fé, há uma exortação que argumenta conosco como filhos, a exortação que nos estimula a estar atentos à disciplina, porque se estamos passando por isto, é porque somos de fato filhos. Há uma disciplina para o seu espírito. Olha a importância deste governo, o governo de Deus. E só entende isso, segundo a palavra, quem é filho. Vamos agora, Hebreus capítulo 12, versículo 7, que diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha que verso poderoso. Agora existe um grupo que não entende isto e nem entenderão, porque não são filhos. A palavra chama eles de bastardos. E os bastardos andam sem disciplina, andam pela carne, não pelo espírito. Se andamos por espírito, entendemos que o evangelho da graça nos põe em correção. E a correção para nós é visível, e através dela enxergamos várias coisas que antes não enxergávamos. E eu venho falando destas correções há tempo. Entendemos hoje quem foi Jesus de Nazaré. Entendemos que o evangelho da nossa salvação não é Mateus, Marcos, João e Lucas. Entendemos que houve conflitos apostólicos. O que é isso? Uma disciplina, uma correção. Correção de quê? De entendimento. Entendemos os conflitos. Entendemos por que os discípulos de Jesus não entenderam Paulo e distorceram o evangelho até os dias de hoje. Isso está claro para nós. E tantas outras coisas como ceias, batismo, pecado, juízo final, a volta de Cristo. E muitos, mesmo aqueles que caminham conosco, ainda relutam para entender certos assuntos. E esses assuntos só se discernem espiritualmente. Porque no governo de Deus, no mundo espiritual, não entram os seus diplomas, não entram suas habilidades humanas, não entram o seu crachá de príncipe dos pastores. E aqueles que rejeitam essa disciplina estão em desagravo. E Cristo os chamam de bastardos. E essa disciplina, abençoados, foi dura para nós, hein? Não foi fácil. Nós temos experiências para contar. E às vezes, experiências não tão agradáveis. Porque para chegar até aqui, tivemos que matar muito o nosso ego. Tivemos que jogar fora aquilo que nós aprendemos. E se chegamos até aqui, hoje temos uma convicção que o Senhor não nos deixou em apostasia. Ele aclarou nossa mente. E isso nos prova que se aceitamos a correção e não rejeitamos a sua disciplina e não desmaiamos, é porque o Senhor nos ama e de fato somos filhos de Deus. Agora os bastardos rejeitaram isso. Os bastardos desmaiaram, sumiram. Abençoados, porque o bastardo não concebe espiritualmente. Muitos que começaram conosco, cadê eles? Sumiram, né? Quantos amigos que acompanharam vocês quando vocês tomaram essa decisão, disseram assim, esse é o caminho certo, e disse, irmão, pode contar comigo. E cadê esse abençoado? Sabe lá, né? Desmaiou, sumiu. Por quê? Não sois filhos, sois bastardos. Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 8, que diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Os bastardos, na primeira disciplina, pulam fora, mas os filhos não, eles perseveram. Podem estar em correção do Senhor por alguma situação contrária, mas o que fazem?
perseveram, mesmo que cambaleantes, estão aí, debaixo da disciplina de Deus, não mudam a sua confissão. O filho entende que aquela correção irá por ele numa situação melhor, viverá e entenderá o sentido da vida, reinará em vida e vives bem. Então, a primeira parte dessa mensagem se foi, e agora nós entendemos que estamos em uma correção e aceitamos a disciplina do Senhor, porque somos filhos e não bastardos. E entendemos também porque tem gente que não fica até o final, porque são bastardos, não entendem o mundo espiritual. E aqui, abençoados, as mensagens da graça pura, nós não estamos preocupados com a sua humanidade. Aqui falamos a teu espírito, porque entendemos que quando entendes a disciplina, tudo te irá bem, principalmente na matéria. E a segunda parte desta mensagem tem o objetivo de mostrar a nossa verdadeira identidade. E por causa da disciplina, você descobre a sua verdadeira identidade. E você já deve saber, você é um espiritual. Você não é o que você parece ser. Você é o que esse governo te ensina, te disciplina. Vou falar de novo. Você não é o que você parece ser. Você é o que esse governo te ensina e te disciplina. E saber a sua verdadeira identidade é essencial para você enquanto aqui viver. Talvez você me pergunte, mas André, enquanto aqui viver, eu vou precisar das coisas deste mundo que são urgentes. O que eu vou fazer? Sim, abençoados, esse mundo tem a urgência, eu entendo, mas quem te governa? De onde vêm as soluções para aquele problema que você tem? Quem é que te dá o tratamento adequado, as soluções para as coisas desta vida? Senão o governo de Deus, senão do mundo espiritual. Porque se você, abençoado, tomar decisões segundo a carne, você geralmente dá com os burros na água. As coisas espirituais é conhecer a sua identidade, e isso é vital. Sabe por quê? Porque aí é onde começa a sua felicidade. Uma vez conhecendo a sua verdadeira identidade, você já não é mais você. Você está entendendo? Você já não é mais você. Não está entendendo não? Então vou explicar. Por exemplo, você já não é o ladrão, você já não é o doutor, você já não é o advogado, você já não é o pai exemplar, ou você já não é um mau pai, você já não é um presidiário, você já não é um viciado em drogas, você não é a prostituta. Não, isso já se acabou, porque a palavra diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso que você está passando, essa não é a sua identidade. Isso, abençoados, é uma desordem que houve na sua carne por situações e de diferentes causas. Às vezes por problemas de vivências, por causa de política, por causa do povo, de seus pais, de seus vizinhos, de seus avós, do seu sobrenome e por aí vai. É um desajuste da carne. E no governo de Deus, você não é mais você. Você é algo novo. É como se abrisse um zip e um fecha-eclé e saísse lá de dentro você novinho, uma nova criatura. É isso que o governo de Deus te faz, uma nova criatura. E isso só foi possível porque você não rejeitou a correção, entendeu a disciplina e não desmaiou. E está aí até agora, ouvindo essa mensagem. E seus olhos espirituais hoje estão abertinhos, entende tudo, discerne tudo, e ninguém te discerne, somente um irmão igual a você. Porque os bastardos olham para nós e nos desprezam. A disciplina, abençoados, é espiritual, é de entendimento, é doutrinária, mas o sentir é na carne. Porque o filho é filho. Mesmo passando por correções, ao ponto de comer bolotas de porco, ele está passando por correções. Vocês se lembram quando Jesus de Nazaré falou sobre o filho pródigo? Estava lá, aquele abençoado vivendo, mas ele sabia que era filho. E ele sabia que o propósito destas correções era levar ele a um patamar melhor. Não foi assim que aconteceu? Quando ele voltou para casa, ele voltou melhor, sabendo, tendo consciência da sua posição. E o outro que ficou em casa tem medo, desmaiou só em pensar nisso. Abençoados, o filho sabe que aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando. E não importa se a obra foi má ou foi boa, ele se levanta e vai chegar aos empurrões, ou se arrastando, chorando, sofrendo, seja como for, ele vai terminar. Se é filho de Deus, vai terminar.
E a cada situação que vamos passando nesta vida, vai nos sacando uma medida, abençoados, isso é tremendo. Veja o que acontece quando você entende a sua posição espiritual. Olha o que ele nos fez. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra nos alcançou, nos dividiu, penetrou até a divisão da alma e do espírito. E hoje estamos aqui porque somos filhos. E vale ressaltar uma nota muito importante nesse verso e que vai te ajudar bastante a entender outras passagens e que Paulo fala da palavra de Deus, ou mesmo a sã doutrina. Veja a primeira frase que diz assim: porque a palavra de Deus, isso também é mais uma disciplina do governo de Deus para as nossas vidas e nos dará base para rebater muitas coisas que o sistema fala enganosamente. Quando Paulo se refere aqui, porque a palavra de Deus, Paulo não está dizendo que essa palavra de Deus não é esse livro que você tem nas tuas mãos e que geralmente compramos nas livrarias. Porque nesta época de Paulo, a palavra que conhecemos hoje não havia sido escrita, nem muito menos as cartas de Paulo. Paulo não poderia estar se referindo à Torá, a lei de Moisés, no qual ele mesmo considerou como esterco, está lá registrado em Filipenses 3,8. Paulo não estava se referindo nesta palavra ao Ketuvim. O Ketuvim, para quem não sabe, é o nome em hebraico que faz referência aos livros históricos e poéticos do Antigo Testamento, porque nesta época eles já haviam sido escritos, mas Paulo não estava se referindo ao Ketuvim. Nem muito menos Paulo poderia estar se referindo ao Nevim, porque os livros proféticos, como todos os livros que citei, fazia parte da Bíblia hebraica chamada Taná. Não, Paulo não estava se referindo a esses livros. Paulo havia entendido que estes livros faziam parte de um capítulo que havia passado na história, porque Paulo foi ao terceiro céu e recebeu das mãos do Senhor o Evangelho. Então a pergunta é: quando Paulo faz referência à sã doutrina e à palavra de Deus, a quem Paulo estava se referindo? Paulo estava se referindo a si mesmo. Quem era a sã doutrina na época em que Paulo estava vivo? O próprio Paulo. Porque a ele foi falado palavras indizíveis. O que é isto, André? O governo de Deus. Quando Paulo fala sobre a palavra de Deus, ele está se referindo a ele mesmo. E se o sistema amanhã te jogar isso aí, você já tem como rebater. E o que é isso? Uma disciplina nova. E só se submete a isso quem é filho. Só aceita isso, a correção, quem é filho. O bastardo agora mesmo já saiu do vídeo, já saiu do canal. É por isso que a mensagem que entrego não é entendida por carne e sangue. Saber quem você é espiritualmente falando, a sua verdadeira identidade, te coloca anos-luz à frente de qualquer situação desta vida. Nós aqui não menosprezamos os estudos, entendemos que são excelentes e nos ajudam em muitas coisas. Mas não andamos loucos por aí a ponto de não dormir, porque colocamos o espiritual, o governo de Deus, acima de tudo. Estudamos, se não entendemos, o que fazemos? Aguardamos ordens do nosso governo para ir adiante. E se não houver, André, o que a gente faz? Entendemos que é hora de parar. Abençoados, nós não menosprezamos os abençoados que estudam e entenderam que Jesus voltou no ano 70. Nós não desprezamos os abençoados que entenderam que a terra não é redonda. Nós não desprezamos os abençoados que creem que Jesus voltou no ano 2000, nem desprezamos os abençoados que creem que Jesus virá um dia lá nas nuvens. Abençoados, é porque essa correção que estamos falando e estamos submetidos, essa nova disciplina, nos inclina a entender o espiritual. E se você entende a sua identidade, o que é isso tudo? Não é nada com aquilo que descobrimos quem somos. Descobrimos que há um só Senhor e que Ele e nós se fizemos um só. Que não vivemos mais, mas Cristo é quem vive por nós. O que significa essas descobertas? Se você entende que é um espírito participando de carne e sangue. Isso é um conhecer real, um conhecer a si mesmo. Hoje sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esse é o propósito. Por isso, muitos, quando chegam na graça pura, ficam com medo.
Porque as mensagens nossas têm esse cunho espiritual. Vai tirando os brinquedinhos carnais. Vai te tirando aos poucos a sua identidade terrena e te apresentando quem você é gradativamente. E vamos, a partir de agora nessa mensagem, entender o porquê de tudo isso. Vamos à última parte dessa mensagem. Tem muitas pessoas que têm medo desse governo. Como diz o texto em Hebreus, chegam ao ponto de desmaiarem. Por isso, não acompanham as mensagens da graça do Evangelho. Porque o Evangelho da graça é o poder de Deus, que é a ciência, uma disciplina que endireita a vereda, pois nos aplicam novos conhecimentos. E vamos morrendo com o velho homem e renascemos com o novo. E quando você olha a sua identidade, você já não é mais o mesmo. Por isso que tenho lido e ouvido relatos de abençoados que não entram mais nas chamadas igrejas. Não aguentam mais. Porque hoje você reconhece que tem uma nova identidade. E não tem nada a ver com isso aí, que dizem ser cristianismo. Tem algumas pessoas que sentem até náuseas ao ouvirem determinados pregadores. E o contrário disso que eu estou falando, para eles também é verdadeiro. Muita gente não suporta o que falamos, pois a palavra que nós falamos causa desmaios. E a palavra da graça, ela nos mata juntamente com Jesus de Nazaré e ressuscitamos no esplendor do Espírito com Cristo Jesus. Abençoados, vocês já viram essas fazendas de abates de bois? Os bois ficam soltos no pasto, mas tem um local lá que todos os bois sabem o que é aquilo ali. Eles sabem que quando vão para esse local, eles vão para morrer. E ali tem um cheiro de sangue muito forte. E muitos que trabalham nessas fazendas dizem que os bois ficam tristes. Muitos até choram. Porque eles sabem que ali eles serão ceifados. E se deixar, abençoados, eles fogem. Por isso que cercam bem o local para que não haja fugas. Claro que ali, naquele local que eu estou me referindo, é real. E a morte é a morte do animal. Mas eu quero fazer uma ilustração para que nós possamos entender a correção do Senhor. Lá também tem o cheiro de sangue. Na correção do Senhor tem. Mas é o sangue de Jesus Cristo que nos qualificou para este mundo espiritual, onde estamos na fila. Estamos na fila para chegar a um momento em que morreremos com o nosso eu e ressurgiremos uma nova criatura, com um entendimento espiritual, discernindo todas as coisas. É isso que o governo de Deus faz. Ele nos traz de volta ao caminho, endireita as veredas. Afinal, foram 2000 anos de silêncio de Deus e de trevas e de heresias sobre a terra. Para isso é que vem esta palavra, para lhe dar a conhecer que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que é um abençoado e que já era filho antes de ter carne. E aos que se deixaram ser corrigidos, hoje estão aí felizes. Entendem que não são bastardos e que o Senhor nos colocou de volta no caminho do seu governo. Lá no Amazonas, hoje, há pessoas felizes. No Rio Grande do Sul, também há pessoas felizes. No Paraná, no Acre. Em São Paulo, há pessoas felizes. No Rio de Janeiro, há pessoas felizes. De norte a sul deste país, eu tenho visto e tenho sido testemunha do que eu estou vendo. E nada move essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas conhecem o seu verdadeiro pai espiritual. Elas sabem o que aconteceu a seu espírito. Não vivem mais como errantes neste mundo. Veja o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos, a mente, onde está a mente, né? Os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Isto é, para os que têm alcançado maturidade. Esse é o propósito destas mensagens, levar você à maturidade para que não seja um menino em Cristo e não fique como os demais, atirando golpes no ar, expulsando demônios, soprando, orando pelos enfermos, rogando a Deus para que o ajude, quando você já sabe que está abençoado. Muitos se perdem aí nas procissões, nas ruas, né? Eles fazem cantos proféticos nas ruas para que livrem o seu povo das misérias, que o livrem do mal político. E os bastardos passam assim a vida toda e não chegam a lugar nenhum. Veja o que diz a segunda carta a Timóteo, falando destes bastardos. No capítulo 3, verso 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eles têm aparência de santidade. Dizem, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus continue te abençoando. Não dizem? O Senhor estenda o seu rosto sobre ti.
Mas eles não se atrevem a dizer isso. Abençoados. Sabe por quê? Porque tem medo, tem temor que se comparem conosco. Eles não sabem que essa forma de disciplina é o que nos aproxima do Pai da doutrina, sem pecado, e sabem que você está abençoado. Mas eles têm medo dessa fraseologia. Vamos continuar. O verso 7 diz que sempre aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E da maneira que James e Jambres resistiram a Moisés, viu aí? Eles resistem ao líder, não se submetem, são insubmissos, são bastardos. Assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé, mas não irão adiante, porque a sua insensatez será manifesta a todos, como também foi a daqueles. E eu recebo que seja hoje. Assim que o Pai dos Espíritos, ao verdadeiro Filho, disciplina. Isso é um privilégio, ser disciplinado por Deus, aqueles que se conhecem, que não têm medo de que os vejam. Eu tenho ouvido lindos testemunhos no meu WhatsApp de pessoas que um dia viraram ladrão, que eram viciadas em drogas, que estiveram presos, que se comportaram mal e que cometeram erros e que hoje não se envergonham. Sabe por quê? Porque não tem medo. Hoje eles estão vendo que a verdade é pela verdade e nada disso lhes afeta, porque são homens e mulheres que entenderam a sua verdadeira identidade espiritual, que pagam um preço por isto, mas sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde irão. Hoje pertencemos à congregação dos justos feitos perfeitos. E André, onde está essa congregação? Não está na esquina da sua rua, não está na igreja da praça, não está no ministério que você tanto adora, não está no irmão André, nem muito menos no irmão Roberto. Essa congregação se encontra dentro de você. A congregação dos espíritos justos feitos perfeitos está dentro de você, de cada filho de Deus que foram disciplinados a isto. Foi por essa razão que você foi chamado para fora, porque a congregação, o arraial de Deus é você. É por isso que nós, pregadores da graça, temos que sumir e o Senhor aparecer, porque já vimos o que aconteceu com alguns homens no passado, que se fizeram deuses através desta palavra, e o que aconteceu? Desfaleceram e não estão nem aí hoje para contar a história. E hoje o governo de Deus se apresenta de uma forma tremenda para nós, mas somente para aqueles que deixaram ser disciplinados. O nosso chamado é andar em espírito, é viver em espírito, é respirar em espírito, porque se não fizermos desta maneira, cairemos como aqueles que caíram, que tomaram a glória para si. Por isso que as mensagens são sempre espirituais. Não sou eu, é o próprio Deus que está conduzindo a cada um. E para terminar, vamos ler novamente Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os amávamos, os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É nisso que nós aqui da Graça Pura estamos parados, se sujeitando ao Pai dos Espíritos para que venhamos a reinar em vida. E sem santidade, ninguém entenderá o governo do Senhor. Versículo 14 de Hebreus 12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o governo de Deus. E o que o sistema religioso fez com a palavra santidade? Deturpou o entendimento dos abençoados. E aqui cabe mais uma correção, mais uma disciplina do Senhor. Abençoado, santidade para o sistema, presta atenção no que eu vou falar. Santidade para o sistema é o coque da irmã, é o vestido, é o paletó do irmão, é não xingar um palavrão, é não beber bebidas alcoólicas, é a gravata e muito destes conceitos que são falsos. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é isso aqui, é você entender o evangelho da graça, que te coloca em perfeição e em paz com Deus. Santidade é compreender quem foi Jesus de Nazaré. Santidade é compreender que estamos sem pecados, que hoje não é mais que Deus te abençoe, é abençoado. Isso é santidade. Santidade é entender as coisas da graça. É entender que você é um salvo sempre salvo, saber que o diabo foi destruído e
tudo que o evangelho da graça nos revela. Isso é santidade. Você foi separado, porque a palavra santidade quer dizer separado. Você foi santificado, separado, antes da fundação do mundo, para entender a correção, aceitar a disciplina e entrar no governo de Deus, no seu reino, onde há gozo, paz e alegria no Espírito Santo, que é a sua palavra. E a santidade gerada pela disciplina deste governo é a maior prova que as nossas veredas foram endireitadas. Então, abençoados, compartilhem essa mensagem para que alcance aqueles que desejam a disciplina de Papai Deus, o Pai dos Espíritos. Inscrevam-se em nosso canal e não percam as próximas etapas de glória que o Senhor ainda nos revelará. Porque essa é a graça, entender a disciplina, que é o evangelho da graça, se submeter a ele e assim entrar no governo de Deus, que é no Espírito. E é justamente essa forma de disciplina que nos manterá sempre nas veredas direitas do Senhor em correção, com aquele que nos ama e nos corrige, o nosso Papai Deus, o Pai dos Espíritos. E que a palavra corra! Graça pura, chamados para fora. Descontamine-se. Graça pura.